Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 18 de maio de 2025. O Papa Leão XIV ofereceu ao Vaticano para sediar negociações de paz. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. E o apelo especial a você que não é inscrito, que inscreva-se, porque aqui você vai ver a verdade. Todos os vídeos que fazemos, somente a verdade. Obrigado. O principal diplomata dos Estados Unidos da América, que é o secretário de Estado, né? O secretário é o senhor Marco Rubio. Ele elogiou agora no sábado, próximo passado, ontem no caso, a Santa Sé por sua disposição de se envolver no processo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Apenas um dia após o Papa Leão XIV ter oferecido o Vaticano como local para possíveis conversas entre os dois países. Os dois países, no caso, é Rússia e Ucrânia. Disse o Marco Rubio: agradecemos a Santa Sé por sua disposição em se envolver nesse processo. Ele falou isso para repórteres quando ele estava em Roma, na data de ontem. Obviamente, muitos outros países também se ofereceram, disse ele, mas falaremos sobre isso. O status das negociações, as atualizações, depois de ontem e o caminho a seguir, complementou Rubio. E ele recebeu também o cardeal Mateusz Zuppi, que é um enviado do Papa para a paz na Ucrânia, antes do encontro na Embaixada dos Estados Unidos da América junto à Santa Sé. Ele foi questionado se o Vaticano poderia ser um dos mediadores, né, pelo cardeal. O Marco Rubio respondeu: eu não o chamaria de mediador, mas certamente é um lugar onde acredito que ambas as partes se sentiriam à vontade, confortáveis em estar. Ele ainda acrescentou que os Estados Unidos da América são sempre gratos ao Vaticano por sua disposição em desempenhar este papel construtivo e positivo. Disse ele: somos gratos por seus esforços de longa data, não apenas na tentativa de negociar a paz, mas também nas trocas de prisioneiros. Ele falou, acho que isso é importante, porque as primeiras trocas, pelo menos de prisioneiros, sempre foram mediadas pelo Vaticano, né? Inclusive pelo Papa Antigo. É o pessoal dele que fazia essa mediação. Depois acho que começou a fluir mais naturalmente, mas não tenho certeza também. Mas as primeiras foi a Santa Sé que negociou, né? E ela tem se envolvido muito nesse sentido, sem dúvida nenhuma, o que é um fato positivo. E agora o Papa Leão XIV oferece para sediar ali as negociações entre as partes. Também o Marco Rubio se encontrou, após isto, com o secretário de Estado da Santa Sé, que é o cardeal Pietro Parolin, e com o secretário para as relações com os Estados, é o arcebispo Paul Richard Gallagher, na cidade do Vaticano também, e no caso em Roma, né? Em declarações a jornalistas, após o encontro, Parolin reiterou a oferta do Papa de sediar as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia no Vaticano, classificando o atual estado da guerra como trágico, né? Trazendo a mensagem do Papa. Aí voltamos ao início, né? A situação é muito difícil, dramática, disse ele, insinuando o fracasso da cúpula de Istambul, dada a ausência dos líderes, palavras do cardeal. Eventualmente colocaremos o Vaticano e a Santa Sé à disposição para um encontro direto entre as duas partes, concluiu o cardeal Parolin. O Vaticano tornou-se recentemente um importante local para a diplomacia, tendo recebido o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o presidente Volodymyr Zelensky, que inclusive fizeram, os dois sentaram-se cada um numa cadeira, ficaram numa sala vazia, apenas de longe a imprensa filmava, tirava fotografias, que conversaram sobre a questão da guerra da Ucrânia. E isso aconteceu durante o funeral do Papa Francisco, ou seja, inclusive foi o primeiro encontro presencial de Zelensky e de Trump desde aquele encontro que aconteceu lá na Casa Branca, aquela trágica emboscada que Vance e Trump fizeram contra Zelensky. Mas parece que Zelensky sobreviveu, foi um mocinho e está mostrando que tem 7 vidas e que não é fácil de derrotar a Ucrânia. Impossível. A Rússia que existe
há menos tempo que a Ucrânia, que é milenar, a Rússia, que existe há 850 poucos e um ano mais, ela está há 850 anos tentando destruir a Ucrânia. E nunca conseguiu e nunca conseguirá, porque a Ucrânia, o povo ucraniano, é um povo que tem alma e é um povo do bem, não faz o mal. Para observadores da Ucrânia, são analistas conceituados, vou citar aqui Doug Klein, Doug Klein, uma organização que é sediada nos Estados Unidos da América, que ele faz parte. Ele fornece também ajuda humanitária à Ucrânia, devastada pela guerra. O Papa Leão, disse ele, pode ser um verdadeiro trunfo, e ele parece entender completamente a Ucrânia. Em declarações à imprensa no sábado, ele lembrou que o primeiro telefonema do Papa Leão, você veja assim que ele assumiu, a um líder mundial foi para o presidente Zelensky, e ele colocou os holofotes vitais sobre as crianças ucranianas que a Rússia sequestrou. Porque o Trump nem pensa nisso. Ele negocia minerais, né? Ele negocia terras raras, ele quer que a Ucrânia atenda tudo que o Putin quer, e das crianças ninguém fala. Ele não vi ele em nenhuma negociação falando sobre isso. E foi a primeira preocupação do Papa Leão, foi com as crianças sequestradas, roubadas criminosamente de suas famílias e levadas à força para a Rússia. Acho que, principalmente, se o Papa puder pressionar pela libertação das crianças e criar uma nova energia, talvez para o próprio Trump garanta que essas crianças não serão deixadas para trás. Aliás, eu acho que elas não podem ser deixadas para trás. Isso só poderá ajudar a Ucrânia a progredir. Eu não tenho nenhuma dúvida disso e rezo para que isso aconteça. De acordo com a sede da de Coordenação para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra, o Papa Leão recebeu esta semana uma lista de soldados ucranianos em cativeiro russo durante uma cerimônia no Vaticano. Disse o Papa: meu coração está com o povo sofredor e amado da Ucrânia. Façamos tudo o que pudermos para trazer uma paz verdadeira, uma paz justa e duradoura, o mais rápido possível. Ele falou isso a um representante das famílias de prisioneiros de guerra ucranianos durante o jubileu das igrejas orientais, que no caso são as igrejas da linha mais ortodoxa, né? Mas do jubileu daquelas que são ligadas à igreja católica, ligadas ao Papa. Por exemplo, os grego-católicos. Ele falou isso do que estavam presentes, né? Que foi realizado nos dias 12 a 14 de maio. Disse o Papa que todos os prisioneiros sejam libertados e que as crianças retornem às suas famílias, né? Segundo a citação dele, né? E na sexta-feira, dia 16 de maio, o Papa Leão dirigiu-se aos membros do Conselho Diplomático acreditados junto à Santa Sé, enfatizando o papel indispensável da liberdade religiosa na diplomacia e encorajou os embaixadores, no caso embaixadores do Vaticano, a seguirem caminhos de paz com justiça, verdade e esperança. O Papa, acredito eu, pela postura dele, já logo no que ele assumiu, e pelo fato dele ligar primeiro para o Zelensky com a preocupação por causa da guerra, preocupação por causa das crianças, e ele quer que a guerra pare logo e que as crianças voltem às suas famílias originais, onde elas nasceram, e a sua pátria, que é a Ucrânia. O Papa, acho que o Vaticano, sem dúvida nenhuma, é um trunfo muito grande para acabar com essa guerra criminosa movida pela Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, não esqueçam do like. Que assim o YouTube distribui mais, quanto mais like tiver, porque aí vê que o vídeo interessa. Compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. A você que não é inscrito, convido a se inscrever, porque aqui você vê a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Obrigado.